Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa essa semana. Eu sou o professor Thiago Hatz e acompanho vocês aqui nesse período em algumas das nossas viagens e das nossas incursões pela história. Se vocês se lembram bem, na última aula aí, na última semana, a gente estava falando sobre a formação dos povos árabes, da unificação da Arábia e de toda a história que envolve esse povo tão importante para a gente entender o mundo na antiguidade. Nós vimos então o papel de Mohammed como um personagem histórico muito importante. A gente analisou um pouco ali da região da Península Arábica, das nações que compõem hoje esta região tão importante. Falamos sobre o Golfo Pérsico, da importância estratégica dessa região e do papel, então, é, que Mohammed teve nesse processo de unificação da Arábia. E hoje vamos falar um pouco mais sobre o islamismo, que é a religião predominante naquela região. Bom, primeira coisa é retomar algo que já falamos na última aula e que não podemos deixar de falar jamais. Nem todos os árabes são muçulmanos, assim como nem todos os muçulmanos são árabes. Essa não é uma relação direta, certo? Outra característica muito importante que você vai observar, que diferentemente de outras religiões, Maomé, aquele que é considerado o último profeta de Deus, o Deus dos muçulmanos, que você já deve ter escutado a expressão Alá, né, que é Deus em árabe, Maomé não é representado, não existem figuras ou imagens que o representem por uma prática e um respeito que temos então ao islamismo, que não faz representações de desenhos ou de imagens de seu profeta, certo? Então vamos falar um pouco sobre o islamismo. É uma oportunidade que a gente tem de conhecer um pouco mais essa religiosidade, romper com alguns dos preconceitos que muitas vezes são comuns quando a gente fala de religiões que são diferentes das nossas, não é isso? Nós vivemos no Brasil, que é um país de maioria cristã, de maioria católica, então, para muitas pessoas, outras religiões, por mais que elas tenham aspectos parecidos, geralmente elas podem gerar um pouco de dificuldade de compreensão ou qualquer tipo de preconceito, como eu disse, e a gente vai conversar sobre isso hoje, certo? A primeira característica que a gente não pode perder de vista: o islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, ela crê em um único Deus, que é um ser onipotente, onisciente, onipresente, que, como eu já disse, no árabe então vem de Alá. Então, quando você escuta essa expressão Alá, você sabe que está falando então de Deus, dos muçulmanos falando de Deus. A gente tem três grandes, né, as três grandes religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essas três religiões monoteístas, elas são responsáveis pelo maior número de fiéis no mundo, ou seja, é onde tem mais pessoas praticando, vivendo a sua fé nessas três religiões monoteístas. E o islamismo, como eu acabei de dizer a vocês, é uma dessas religiões monoteístas, ou seja, ela crê em um único Deus. Esse Deus é quem tem o poder supremo, ele que criou todas as coisas, ele que é responsável por tudo aquilo que acontece, por a nossa vida, pela razão da nossa existência e principalmente pelo sentido da vida, tá? Então lembrem-se disso. Monoteísta, ou seja, mono de um, teísta, né? De Deus. Maomé, como eu disse, é o último profeta de Deus. Então é Maomé quem vem no século VII depois de Cristo, trazer as revelações. É ele quem vem conduzir então esse povo a essa fé. Quando a gente ouve então de Maomé, né, a gente escuta falar de Maomé, estamos falando no caso dos muçulmanos, dos islâmicos, do seu último profeta de Deus, o último profeta vivo de Deus. Então é ele quem traz as revelações, certo? Isso é muito importante da gente não perder de vista, porque as religiões geralmente monoteístas, elas têm essa figura, esse profeta, esse Messias, essa pessoa que traz essa palavra de Deus, certo? E no caso do islamismo,
nós estamos falando então de Maomé. Outra característica que se atribui ao islamismo é a ideia de que o islamismo é uma religião abraâmica. Vocês já devem ter escutado essa expressão, mas quem nunca escutou, o que significa isso? Maomé é considerado um profeta do Deus de Abraão, esse personagem, então, que aparece no livro de Gênesis dos cristãos. Inclusive, para os muçulmanos, Maomé é um profeta da mesma linhagem de outros, como Moisés, como Cristo. Então, é como se fosse uma grande linhagem de profetas. E Maomé, portanto, é o último profeta de Deus, certo? Claro para todo mundo. Outra característica muito comum e que às vezes é falada, e eu gosto de trazer ela nas aulas para a gente entender um pouco melhor sobre isso, que é a expressão jihad. Pois é, talvez você já tenha visto no noticiário o uso dessa expressão por alguns grupos islâmicos, alguns grupos muçulmanos. E muitas vezes causa um pouco de má compreensão o que seria essa jihad. Ela constantemente é atribuída, principalmente nos noticiários, nas redes sociais, a ideia da guerra santa. Pois é atribuído aos muçulmanos essa busca por uma guerra santa, né? Como se fosse parte da cultura religiosa de muçulmanos a violência. E na verdade a jihad não é bem isso. O que significa jihad para os islâmicos é o esforço, é o sacrifício, é a luta. Então, isso não significa necessariamente uma defesa do uso da violência, certo? Então, quando você escutar jihad, quando você escutar um muçulmano falando sobre a importância da jihad, o que ele está defendendo num primeiro momento é essa ideia do esforço, da luta, né, que pode ser o esforço pelas suas terras, pela sua ancestralidade, pela sua cultura e por outras características. Não significa necessariamente uma guerra santa, nesse sentido da violência, como muitas vezes é atribuído aos muçulmanos de forma estereotipada, não é isso? Então é muito importante que a gente não perca isso de vista ao falar sobre o islamismo. Por fim, a gente tem o Alcorão, portanto, que é o livro sagrado dos muçulmanos. É neste livro, então, que estão registradas os ensinamentos, os ritos, a forma como devem agir e se comportar aqueles que são adeptos desta religião. Assim como outras religiões têm os seus livros sagrados, os judeus têm a Torá, os cristãos têm a Bíblia, os muçulmanos têm o Alcorão, certo? E é por meio deste livro que eles estudam, interpretam o mundo, interpretam a sua vida e constroem aí a sua crença, as suas práticas religiosas, os seus estudos também, certo? Então, quando você escutar Alcorão ou Corão, você saberá que estamos falando então do livro sagrado dos muçulmanos, certo, pessoal? Então, sempre lembrar disso. Os muçulmanos são adeptos de uma religião monoteísta, que tem Maomé como seu último profeta. É uma religião abraâmica, ou seja, Maomé é um profeta do Deus Abraão. Este profeta que é de uma linhagem, né? Maomé é um profeta de uma linhagem de outros profetas, como a gente disse, tais quais Jesus, Cristo, Moisés e outros, certo? Então é importante a gente sempre aprender um pouco mais sobre essa religião, uma das que mais cresce no mundo, não só no mundo oriental, como no mundo ocidental. E nos livrarmos dos preconceitos que muitas vezes cercam o nosso olhar quando a gente fala sobre esse tipo de religião, principalmente uma religião que é diferente da nossa.